Paz do Senhor, irmãos. Então a gente tem mais uma pergunta a responder e a pergunta é: por que se deve ter um pastor na sua vida? Uma pergunta bem interessante, né? Eu queria botar ela como a importância de um pastor. Tem um versículo que eu queria ler, Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista no aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Então, pastorado é um ministério bíblico instituído por Deus. E quais são as funções de um pastor? Ele tem várias funções, eu vou passar algumas. Uma delas é zelar pela alma dos membros do corpo de Cristo, cuidar, se preocupar, estar atento ao que está acontecendo. A segunda dela, orientar, dizer, olha, não vai por aqui, não vai por ali, isso é pecado, isso desagrada a Deus, esse não é o caminho. É orientar, aconselhar, dizer o que deve ser feito. Liderar o grupo, dar a direção, olha, nós vamos por aqui, nós vamos por ali, nós vamos seguir isso, porque isso é o que Deus quer para nós. Ser um homem ungido por Deus e confirmado por um ministério santo e puro. Ser consagrado, a consagração vem da oração, do jejum, da santidade, da renúncia ao mundanismo. Ser um homem honesto, transparente, e ser um exemplo, uma pessoa que é exemplar para a vida dos que servem a Deus. Então, o pastor ele não pode ser simplesmente, eu quero ser pastor, tá, virou pastor. Que isso tem muito aí fora agora, parece que virou moda até, todo mundo é pastor, todo mundo é ensinador, todo mundo é coach, né, todas essas coisas que tem aí, mas virou uma moda. E você vê pessoas muito desqualificadas, com uma vida toda errada, cheia de problemas, desregrados, que se tornam pastores e basicamente não têm condições nem de cuidar de si mesmo, da sua vida, da sua família. Já estão no segundo, terceiro casamento, que não é algo aprovado por Deus. Então, você deve observar a vida do seu pastor. Ele deve ser alguém exemplar. Se ele não cumpre os requisitos, cuidado. Provavelmente ele não é qualificado para o que está fazendo. Mas vamos adiante. 2 Timóteo capítulo 4 diz assim: prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá um tempo em que não suportarão essa doutrina e, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias vontades, como que sentindo coceira nos ouvidos, e recusarão-se a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Uma das importâncias do pastor é te guiar para a verdade bíblica. A verdade bíblica, não para a verdade mundana, porque o mundo muda mentiras para a verdade, mas a verdade bíblica é imutável. Então, você precisa ter um pastor que ele se volta para a Bíblia, para a verdade bíblica, para aquilo que agrada a Deus. Então, é muito importante. Por quê? Porque hoje o mundo em si, ele está procurando pessoas que falem palavras que lhe agradam, que simplesmente agradam. Por quê? Porque não suportam mais essa doutrina. O que é essa doutrina? O ensino verdadeiro e fiel, aquele ensino bíblico com fundamentos, com preceitos, com princípios para o crescimento do ser humano. Então, não te entregue para palavras agradáveis, porque o verdadeiro pastor, ele vai pregar palavras duras muitas vezes, porque ele se importa com a tua alma, ele se preocupa com a tua salvação. Filipenses capítulo 2, versículo 4, diz assim: que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então, um pastor não pode ser alguém que se importa só com o seu interesse, com o seu gosto, com a sua vontade. Ele precisa ser alguém que se preocupa com a vontade dos outros, alguém que olha para aquilo
que é importante para a vida dos outros, não só a sua. O que acontece, a gente, vontade. Não é que o pastor deve ser alguém que faz a vontade de todo mundo, não, isso é interpretação errada, mas ele tem que olhar para a necessidade dos outros. Por isso que muitos têm que abrir mão de muita coisa na sua vida, né? Basicamente, o pastor não é aquela pessoa que você convida para ir num churrasco toda semana, não é aquele que vai passear contigo, não é aquele que sai viajar. Normalmente ele é aquele que tu procura nas horas de dificuldade, nas horas de orientação, nos momentos de crise na sua vida, de emergências. É aquele que está ali para te direcionar, te orientar. Não é que não pode ser convidado, claro que pode, mas não misture, né? Como muitas pessoas às vezes misturam, porque o pastor é teu amigo, sim. O pastor deve ser teu amigo, mas ele deve ser, acima de teu amigo, teu pastor. E da maneira que ele precisa te orientar e falar aquilo que tu gosta e aquilo que não gosta. Acima da amizade. Deve ser alguém que fica, né, com prioridade sobre a tua alma e não sobre os teus gostos. Porque se ele, o meu amigo, aí ele fala uma coisa que você não gostou, uma palavra dura, e você diz, mas tu vê esse cara aí, não quero mais saber da palavra dele. Não mistura a amizade com o pastor, ele tem uma função e uma responsabilidade sobre a tua alma. Então, nós vamos um pouco adiante, agora eu quero que tu entenda. Tiago capítulo 3 diz assim, meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Então, aquele que está ali para orientar, para aconselhar e hoje para pastorear como num todo, ele vai sofrer mais rigor no seu julgamento do que o restante do corpo de Cristo. Então, é por isso, um dos motivos que o pastor da sua vida, ele deve ter compromisso com a verdade, tanto pela sua alma quanto pela alma dele. Ele não pode te ensinar algo errado ou colocar palavras erradas nos teus ouvidos para que você acabe cometendo erros. Muitos pastores hoje não são pastores. Têm o título, mas não são. Não se importam com as almas, não pregam a verdade. Falam aquilo que agrada, falam aquilo que, isso aí eu vou trazer mais gente para perto de mim. E não é esse o intuito. Muitas vezes um pastor é alguém que se torna solitário, com poucas pessoas de amigos, mas é alguém que você vai encontrar a verdade na boca dele. Você vai encontrar uma palavra verdadeira e honesta para te ajudar, para te orientar. Então, se nós for procurar pessoas só para falar o que a gente se agrada, tu encontra um monte por aí na internet, mas isso não leva à salvação. A próxima escritura, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, diz assim, faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Basicamente, o que eu falei refere-se a essa escritura. O pastor tem que ser aprovado, não pelos homens, mas por Deus, porque muitas vezes a aprovação divina é a desaprovação humana. Muitas pessoas não se agradam do que ouvem, mas a palavra precisa ser verdadeira. Então, o importante é o que o pastor tem me ensinado, que ele tem me orientado, é bíblico. Se ele muda a doutrina, toma cuidado. Se ele uma hora ensinava com mais rigor e agora é mais liberal, toma cuidado, tem coisa errada aí, está tentando agradar, perdeu o foco. Porque a Bíblia, ela tem uma doutrina, um ensinamento, não tem vários ensinamentos, né, vários caminhos, é um só caminho, é um só.
São várias doutrinas que levam a um caminho, vários ensinamentos que formam uma doutrina que vai a um caminho. Então, para ser mais correto. Agora mais uma escritura que eu quero ler, e nós já estamos acabando, diz assim. Hebreus capítulo 13, versículo 17, diz assim: obedecei aos vossos guias e submetei-vos a eles, porque eles cuidam das suas necessidades espirituais, como quem vai prestar contas disto a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecem, eles farão com tristeza. Isso não ajudará vocês em nada. Continuem a orar por nós, temos certeza que a nossa consciência estará limpa, pois sempre queremos fazer o que é o correto. Numa outra tradução diz assim: obedecei os vossos guias, submetei-vos a eles como os que zelam por sua alma, como quem há de prestar contas. Aqui eu peguei uma outra tradução. Então, o pastor, ele zela pela tua alma como quem vai prestar contas. O João é o pastor do Pedro. Se ele levar levianamente, podem ir os dois para o inferno. Agora, se o João é um pastor compromissado e comprometido com Deus, ele vai ensinar o Pedro o que é certo. Se o Pedro vai querer cumprir ou não, João já vai estar de mãos limpas. Olha, eu estou te ensinando, tu não é obrigado, se tu não quer fazer, não tem problema, mas tu vai para o inferno. Esteja ciente que tu não vai ser salvo assim. E esse é o papel do pastor, orientar, mostrar o que é a verdade, encaminhar para a salvação. 1 Pedro, capítulo 5, diz assim: aconselho que cuidem bem do rebanho de Deus que Deus lhes deu. E façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho. Nós estamos cuidando, o trabalho do pastor é cuidar do rebanho para quando o grande pastor aparecer, for entregue a ele, todos entregues a ele, com o seu melhor trabalho, o maior esforço. Então, se na igreja que você vai, o pastor só visa dinheiro, é oferta, dízimo, voto, trabalho, isso, aquilo, e ele não te ensina a doutrina, não te ensina a maneira de viver. Se o pastor não está nem aí com a tua vida, se está pecando ou não, mas recebe o teu dízimo, as tuas ofertas, espera aí, tem coisa errada. Tem coisa errada. Muito errado. O pastor primeiramente tem que estar preocupado com a tua alma, com a tua maneira de viver, com a maneira que você se porta. E o resto é partes, é complementos. Claro que existem ensinamentos bíblicos sobre oferta, sobre dízimo, sim, existem, mas não é o mais importante. O mais importante é a salvação da tua alma. E nós vamos já encerrar por aqui, mas eu vou dar alguns exemplos sobre pastores na Bíblia. Moisés provavelmente foi um dos primeiros pastores ali. Os juízes foram como pastores. Os profetas que orientavam o rei também foram como pastores. O apóstolo Pedro e os discípulos também foram como pastores. Jesus Cristo, quando faz pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro: sim, eu te amo, Jesus. Ele diz: então apacenta os meus cordeirinhos. E ele segue perguntando por quê? Porque o trabalho destinado a Pedro era apacentar, pastorear, cuidar das almas. Então, entenda qual é a importância de um pastor na sua vida, o porquê você deve ter pastor. Tem muitas pessoas que hoje vivem de qualquer jeito, até vão a igrejas, mas não tem um pastor. Isso é muito perigoso, porque sem alguém olhando para a tua vida, observando a maneira que você se porta, você pode cair em armadilhas, estar fazendo coisas erradas e acabar indo para o inferno, achando que está tudo bem. E o trabalho do pastor é olhar para ti, observar a tua vida e dizer: bota em ordem isso, acerta aquilo. E nesse assunto está indo bem, nesse está indo mal. É alguém que olha para a tua vida e te prepara para a salvação. Que Deus abençoe a todos.